Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, autor C.S. Lewis. Hoje começaremos a leitura do livro 2, No que acreditam os cristãos. Capítulo 1. As concepções concorrentes de Deus. Pediram-me para lhe dizer em que os cristãos acreditam, e eu vou começar lhe contando uma coisa na qual os cristãos não precisam acreditar. Se você é cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam simplesmente de todo erradas. Se for ateu, terá de acreditar que o ponto central de todas as religiões do mundo é simplesmente um grande erro. Se você é cristão, tem a liberdade de pensar que todas as religiões, mesmo as mais exóticas, contêm pelo menos uma parcela da verdade. Quando eu era ateu, tinha de tentar convencer a mim mesmo de que a maioria das pessoas da raça humana sempre esteve errada sobre a questão que lhe interessava mais. Quando me tornei cristão, passei a assumir uma visão mais liberal. Mas é claro, ser um cristão não quer dizer pensar que onde o cristianismo difere de outras religiões, ele seja verdadeiro e elas estejam erradas. É como na aritmética. Há somente um resultado certo para a conta e todos os outros estão errados. Mas alguns dos resultados errados estão mais perto de estarem certos do que os outros. A primeira grande divisão da humanidade se dá entre a maioria que acredita em algum tipo de Deus ou deuses e a minoria que não acredita. Nesse ponto, o cristianismo alinha-se com a maioria. Os gregos e os romanos antigos, os selvagens modernos, os estoicos, os platonistas, os hindus, os muçulmanos, etc. Contra o materialista europeu ocidental moderno. Passo agora à próxima grande divisão. As pessoas que acreditam em Deus podem ser divididas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. Há duas ideias bem diferentes quanto a este assunto, e uma delas é que ele esteja além do bem e do mal. Nós, seres humanos, chamamos uma coisa de bem e outra de mal, mas de acordo com certas pessoas, isso não passa de um ponto de vista. Essas pessoas diriam que quanto mais sábio você vai ficando, menos tem o desejo de chamar alguma coisa de boa ou má. E mais claramente você consegue ver que algo é bom em certo sentido e mal em outro, e que nada poderia ter sido diferente. Consequentemente, essas pessoas acham que muito antes de você chegar a um ponto que esteja perto do ponto de vista divino, a distinção teria desaparecido completamente. Nós chamamos um câncer de mal. Eles diriam, porque ele mata uma pessoa. Mas você também poderia chamar um cirurgião bem-sucedido de mal, porque ele elimina o câncer. Tudo depende do ponto de vista. A outra ideia oposta é que Deus é definitivamente bom e justo. Um Deus que toma partido, que ama o amor e odeia o que é odioso, que deseja que nós nos comportemos de uma forma e não de outra. A primeira dessas visões, aquela que pensa que Deus está além do bem e do mal, é chamada de panteísmo e foi defendida pelo grande filósofo prussiano Hegel, e até onde eu consigo compreendê-los, pelos hindus. A outra visão é sustentada por judeus, muçulmanos e cristãos. E essa grande diferença entre o panteísmo e a ideia cristã de um Deus normalmente vem acompanhada de outra. Os panteístas geralmente acreditam que Deus, por assim dizer, anima o universo da mesma forma que você anima o seu corpo, que o universo quase chega a ser Deus, de modo que se ele não existisse, o universo também não existiria e que qualquer coisa que você encontre nele faz parte de Deus. A ideia cristã é bem diferente. Eles pensam que Deus inventou e criou o universo como uma pessoa que tira uma foto ou compõe uma peça musical. Um pintor não é uma pintura e ele não morre se uma pintura é destruída. Quando você diz, ele pôs muito de si nessa obra,
Só o que estará querendo dizer é que a beleza e o interesse que ela desperta saíram da cabeça dele. Sua habilidade não está na pintura da mesma forma que está na sua cabeça ou mesmo em suas mãos. Espero que você veja a relação disso como a diferença entre panteístas e cristãos. Se você não levar essa distinção entre o bem e o mal muito a sério, então será fácil dizer que qualquer coisa encontrada neste mundo faça parte de Deus. Mas é claro que se você considerar algumas coisas realmente más e Deus realmente bom, então não poderá falar dessa maneira. Você terá de acreditar que Deus esteja separado do mundo e que algumas das coisas que vemos neste sejam contrárias à vontade divina. Ao ser confrontado com um câncer ou com a miséria, panteístas poderá dizer: se pudessem encarar essa situação do ponto de vista divino, você se daria conta de que isso também é Deus. O cristão responde: não diga essas malditas tolices, pois o cristianismo é uma religião combativa. Ele defende que Deus criou o mundo, que o espaço e o tempo, o frio e o calor, e todas as cores e gostos, e todos os animais e vegetais são coisas que Deus tenha inventado da sua cabeça, da mesma forma que uma pessoa inventa uma história. Mas ele também pensa que muitas coisas deram errado no mundo que Deus fez e que ele insiste e de forma contundente que nós as coloquemos de volta ao lugar. E é claro que isso levanta uma questão controversa. Se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? Por vários anos, eu simplesmente me recusei a dar ouvido às respostas cristãs a essa questão, porque continuei sentindo que o que quer que você diga, e por mais inteligente que sejam os seus argumentos, não seriam mais simples e fácil dizer que o mundo não foi feito por nenhum poder inteligente? Será que seus argumentos todos não passam simplesmente de uma tentativa complicada de fugir do óbvio? Mas então, isso acabou me fazendo ter de encarar outra dificuldade. Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Como é que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido do início ao fim, por assim dizer, porque eu supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de uma forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água, porque ela não é um animal aquático. Já um peixe não se sentiria molhado. É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, dizendo que não passava de uma ideia particular. Mas se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso, pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Semelhantemente, se não houvesse luz no universo e assim nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido. Um ouvinte reclamou da palavra maldito, dizendo que era um xingamento leviano, mas eu quero dizer exatamente o que eu estou dizendo. Tolice que é maldita está sob a maldição de Deus e levará aqueles que acreditam nela, exceto pela graça de Deus, à morte eterna. Capítulo 2. A invasão. Pois bem, então
o ateísmo é simplista demais. E vou lhe falar de outra visão igualmente simplista que chamarei de cristianismo, água com açúcar. Aliás, que chamarei de cristianismo, água com açúcar. Essa visão diz simplesmente que existe um Deus bom no céu e tudo mais está bem, deixando de fora todas as doutrinas difíceis e terríveis sobre o pecado, o inferno, o diabo e a redenção. Ambas as visões me parecem filosofias infantis. Não espere de mim uma religião simplista. Afinal de contas, as coisas reais não são simples. Elas até parecem simples, mas não são. A mesa a qual estou sentado parece simples, mas é só perguntar para um cientista e ele lhe dirá do que ela é feita de verdade. Tudo sobre os átomos e como os raios luminosos se refletem nela, atingindo meu olho, e o que eles fazem com o nervo óptico e o que fazem no meu cérebro. E é claro, você perceberá o que chamamos de ver uma mesa nos conduz a mistérios e complicações infindáveis. Imaginar uma criança fazendo suas orações infantis parece ser algo simples. E se você se contentar em parar por aí, talvez seja. Mas se não, e o mundo moderno normalmente não para por aí. E se quisermos ir em frente e perguntar o que está acontecendo realmente, devemos estar preparados para uma resposta mais complicada. Se pedirmos mais que o simplismo, seria tolice se queixar de que esse algo a mais não é simples. Não raro, entretanto, esse procedimento tolo é adotado por pessoas que não são nada bobas, mas que consciente ou inconscientemente querem destruir o cristianismo. Essas pessoas forjam uma versão do cristianismo que é mais adequada a uma criança de 6 anos e fazem dela um alvo de ataque. Quando você tenta explicar a doutrina cristã como ela realmente é, sustentada por um adulto instruído, as pessoas se queixam de que você está dando nó na cabeça delas, que tudo isso é complicado demais e que se houvesse um Deus de verdade, elas têm certeza de que ele teria feito a religião ficar simples, porque a simplicidade é tão bela e por aí vai. Você precisa estar alerta contra essas pessoas, pois elas vão mudar de ideia toda hora e só vão fazer você perder seu tempo. Note ainda como é absurda a ideia que elas têm de um Deus que faz a religião ficar simples, como se a religião fosse algo que Deus tivesse inventado, e não a sua afirmação de certos fatos bastante inalteráveis sobre a sua própria natureza. Pela minha experiência, a realidade, além de ser complicada, normalmente é conquistada. Ela não é pura, nem é óbvia, nem é o que você esperava. Por exemplo, uma vez que você tenha entendido que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol, esperaria naturalmente que todos os planetas tivessem sido feitos para combinar. Que todos tivessem distâncias iguais entre si, por exemplo, ou distâncias que aumentassem de forma regular, ou tivessem o mesmo tamanho, ou se tornassem maiores ou menores à medida que se distanciassem do Sol. Na verdade, não se pode encontrar combinação ou razão que seja observável nem quanto aos tamanhos, nem quanto à distância, e alguns deles têm uma lua, um tem 4, um tem 2, alguns não têm nenhuma, e um tem um anel. A realidade, na verdade, geralmente é algo que você não teria imaginado, e esse é um dos motivos pelos quais eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado. Se ela nos oferece apenas um tipo de universo que sempre teríamos esperado, eu teria a impressão de que ela é uma de nossas invenções. Mas, na verdade, a religião cristã não é o tipo de coisa que alguém teria inventado, uma vez que apresenta precisamente o tipo de mudanças que as coisas reais demonstram. Então, vamos deixar para trás todas aquelas filosofias infantilizadas, aquelas respostas simplistas, porque o problema não é simples e a resposta também não será. E qual é o problema? Um universo que contém muito do que é obviamente mal e aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós,
que temos consciência de que ele é mau e desprovido de sentido. Há apenas duas perspectivas que conseguem dar conta de todos esses fatos. Uma é a visão cristã de que esse é um mundo bom que se corrompeu, mas ainda retém na memória, o que deveria ter sido. E a outra é aquela conhecida como dualismo. O dualismo significa a crença de que há dois poderes iguais e independentes por trás de tudo, sendo que um é bom e o outro mal, e que esse universo é um campo de batalha onde eles travam uma luta infindável. Pessoalmente, acredito que, ao lado do cristianismo, o dualismo seja o credo mais viril e sensato disponível no mercado. Porém, ele esconde uma pegadinha. Supõe-se que os dois poderes, ou espíritos, ou deuses, o bom e o mal, sejam bastante independentes. Ambos existiram por toda a eternidade. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito do que o outro de autodenominar Deus. Cada um supõe que é o bom e que o outro é, portanto, o mal. Um deles gosta de ódio e crueldade, o outro de amor e misericórdia, e cada um apoia a sua própria visão. Agora, o que queremos dizer quando chamamos um dele de poder bondoso e o outro de poder maligno? De duas, uma. Ou estamos dizendo simplesmente que preferimos um em detrimento do outro, como preferir cerveja a cidra, ou então estamos dizendo que, independentemente do que os dois poderes pensem sobre isso e também do que nós humanos parecemos gostar no momento, um deles está efetivamente errado, realmente equivocado, mesmo se referindo a si como bom em sua natureza. Agora, se você quer dizer meramente que por acaso preferimos o primeiro, então temos de abrir mão totalmente de falar sobre o bem e o mal, pois o bem significa o que você deve preferir, independentemente daquilo que você, por acaso, prefira em qualquer dado momento. Se ser bom significasse simplesmente aderir à parte que mais lhe agrada, mesmo sem ter um motivo concreto, então o bem não merecia ser chamado assim. Então temos de transmitir a ideia de que um dos dois poderes está realmente errado e o outro está de fato certo. Mas no momento em que você diz isso, estará inserindo no universo um terceiro elemento em aditamento aos dois poderes. Uma lei, um padrão ou uma regra do bem, a qual um dos poderes se conforma e o outro deixa de se conformar. Mas já que os dois poderes são julgados por esse padrão, o mesmo tem de estar além de qualquer um deles e ele será o verdadeiro Deus. Na verdade, o que queremos dizer ao chamá-lo de bem e mal acaba sendo que um deles está numa relação harmoniosa com o Deus definitivo e o outro em uma relação equivocada. O mesmo pode ser dito de outra forma. Se o dualismo for verdadeiro, o poder do mal precisa necessariamente ser algo que gosta da maldade em si. Mas, na realidade, não temos experiência de ninguém que goste da maldade só porque ela é má. O mais perto que podemos chegar disso é a crueldade. Mas, na vida real, as pessoas são cruéis por uma de duas razões. Ou porque são sádicas, isto é, porque tem uma perversão sexual que faz da crueldade uma causa de prazer sexual para elas, ou então por causa de uma vantagem que possam tirar disso: dinheiro, poder ou segurança. Mas prazer, dinheiro, poder e segurança são, em essência, coisas boas. A maldade consiste em persegui-las usando o método errado ou de forma errada ou com muita intensidade. Não quero dizer com isso, obviamente, que as pessoas que agem assim não sejam desesperadamente más. O que quero dizer é que a maldade, se você a examinar de perto, acaba se revelando como a busca por algum bem, mas de maneira errada. Você pode ser bom só por amor à bondade, mas não pode ser mal só por amor à maldade. É possível ser bondoso mesmo quando você não está se sentindo bondoso.
e isso não lhe proporciona prazer algum, simplesmente pelo fato de a bondade ser a atitude correta. Mas ninguém jamais cometeu a crueldade, e sim porque a crueldade simplesmente porque a crueldade é errada, e sim porque a crueldade é prazerosa ou útil para aquele que faz o uso dela. Em outras palavras, a maldade não pode ter sucesso nem mesmo em ser má, da mesma forma que a bondade consegue ser boa. A bondade é o que é, por assim dizer. A maldade não passa de bondade corrompida. Além disso, é necessário existir algo bom antes que se possa corrompê-lo. Chamamos uma perversão sexual de sadismo, mas é preciso ter primeiro a ideia de uma sexualidade normal antes de poder falar dela como perversão. E você pode ver qual é a perversão, porque pode explicá-la a partir da normalidade, mas não pode explicar o normal a partir da perversão. Segue-se que esse poder do mal, que muitos supõem possuir o mesmo fundamento que o poder do bem, e amam a maldade da mesma forma que o poder do bem ama a bondade. E é uma monstruosidade. Para ser mal, é preciso desejar coisas boas e depois persegui-la da forma errada. Haver a ocorrência de impulsos que foram originalmente bons para estar em condições de pervertê-los. Mas se ele for mal, não pode desejar coisas boas ou alimentar-se de bons impulsos para depois os perverter. Ele precisa receber ambas as coisas do poder do bem. E se isso é assim, então ele não é independente. Ele faz parte do mundo do poder do bem, ou ele foi feito pelo poder do bem, ou por algum poder que está acima de ambos. Vamos clarificar ainda mais este assunto. Para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade próprias. Mas existência, inteligência e vontade são em si boas, portanto, ele tem de recebê-las do poder do bem. Até mesmo para ser mal, ele tem de se tomar emprestado ou roubar do seu oponente. E será que agora você está entendendo porque o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Essa não é apenas uma historinha para boi dormir. Trata-se do reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita nada original, e os poderes que permitem que ele subsista lhe foram dados pela bondade. Todas as coisas que fazem uma pessoa maldosa ser efetivamente má são, em essências, boas: determinação, inteligência, boa aparência e a própria existência. Eis porque o dualismo, no fundo, não funciona. Contudo, devo admitir que o cristianismo real, que é diferente daquele que chamamos água com açúcar, se aproxima muito mais do dualismo do que as pessoas pensam. Uma das coisas que me surpreenderam quando li o Novo Testamento pela primeira vez de forma séria foi o fato de ele falar tanto sobre o poder das trevas no universo, um espírito mal poderoso que se supunha ser o poder que estava por trás da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo acredita que esse poder das trevas foi criado por Deus, que era bom por ocasião de sua criação, mas se corrompeu. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que esse universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo, eis o que é o mundo. E o que o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou. Você poderia dizer até que aportou disfarçado e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade, está captando ondas secretas da rádio de nossos aliados. Eis porque o inimigo está tão ansioso por nos impedir de ir até lá. Ele faz isso jogando com nosso preconceito, com nossa preguiça e com esnobismo intelectual. Eu sei o que alguém vai me perguntar. Você está mesmo querendo dizer, a essa hora do dia, que devemos reintroduzir nosso bom e velho amigo, o diabo?
com cascos, chifres e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso, eu não sei e não entrei nos detalhes do casco e do chifre, mas de resto, minha resposta é: sim, estou. Não estou reivindicando saber nada sobre a sua aparência pessoal. Se alguém realmente deseja conhecê-lo melhor, eu diria a essa pessoa: não se preocupe. Se você realmente quiser, vai fazê-lo. Resta saber apenas se você vai gostar dele. Capítulo 3. A alternativa chocante. Então, os cristãos acreditam que o poder do mal se tornou o príncipe do mundo no presente e é claro que isso gera problemas. Esse estado de coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus? Se estiver, você dirá que ele é um Deus estranho, e se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Mas qualquer um que tenha sido investido de autoridade sabe como uma coisa pode, de algum modo, estar de acordo com a sua vontade e de outro modo não. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos: eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto o ursinho de pelúcia, as canetinhas e o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas. Mas, por outro lado, foi a vontade dela que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. O mesmo ocorre em qualquer regimento, sindicato ou escola. É só dizer que alguma coisa é voluntária que a metade das pessoas deixa de fazê-la. Ainda que essa não fosse a pretensão inicial, foi a sua vontade que tornou isso possível. Provavelmente é isso que acontece no universo. Deus criou todas as coisas dotadas de livre-arbítrio, e isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedidas de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autônomos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a eles e umas às outras, livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer, que quando comparado com o amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher nessa terra, esse último seria água com açúcar. E é para isso que eles têm de ser livres. É claro que Deus sabia o que iria acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena arriscar. Talvez nos sintamos inclinados a discordar dele, mas quem somos nós para discordar de Deus? Ele é a fonte do qual vem todo o nosso poder de raciocínio. Você não poderia estar certo e ele errado, da mesma forma que um riacho não pode correr no sentido contrário à sua própria nascente. Quando você está argumentando contra ele, está argumentando contra o poder que permite a própria argumentação. É como cortar fora o galho da árvore em que você está sentado. Se Deus acha que esse estado de guerra do universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo em que as criaturas podem fazer o bem ou causar danos reais, em que algo de real importância pode acontecer. Em vez de um mundo de marionetes que só se move quando ele mexe as cordas, então podemos supor que vale mesmo a pena pagar o preço. Quando tivermos entendido algo sobre o livre-arbítrio, devemos ver a tolice que é perguntar, como alguém já me perguntou, por que Deus fez uma criatura de uma matéria tão pútrida, corrompendo-a? Quanto melhor for a matéria de que uma criatura tenha sido feita, quanto mais inteligente for
inteligente, forte e livre ela for, melhor ela se tornará se seguir o caminho certo, mas também pior se tornará quando seguir o caminho errado. Uma vaca não pode ser muito boa nem muito má. Já um cachorro pode ser melhor ou pior, uma criança ainda melhor ou pior, uma pessoa comum mais ainda, uma pessoa geniosa nem se fala, um espírito sobre-humano, o melhor ou pior de todos. Como o poder das trevas se corrompeu? Aqui, sem dúvida, fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta com absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e tradicional, com base em nossa própria experiência de corrupção. No momento em que você tem um cego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar, de querer ser o centro, que é o desejo, na verdade, de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás. E esse foi o pecado de que ele ensinou à raça humana. Algumas pessoas acham que a queda do homem teve algo a ver com sexo, mas isso é um equívoco. A história do livro de Gênesis afirma antes que, em decorrência da queda, a nossa natureza sexual se corrompeu, mas como resultado dela, não sua causa. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, a parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana: dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão. A longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual temos empreendimento jamais será bem sucedido é esta: Deus nos criou, Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. Agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Essa é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e a paz a parte de si mesmo, porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Essa é a chave para a história da humanidade. Uma energia extraordinária é despendida, civilizações são construídas e instituições excelentes criadas. Mas sempre há algo que dá errado. Sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder e tudo se torna em miséria e ruína. Na verdade, a máquina começa a falhar. Ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros, e então o motor funde, pois eles estão tentando fazê-lo funcionar com o combustível errado. Foi isso que Satanás nos fez conosco, seres humanos. E o que foi que Deus fez? Antes de tudo, ele nos conferiu consciência, o sentido de certo e do errado, e por toda a história houve pessoas tentando, algumas muito intensamente, obedecer-lhe. Nenhuma delas foi bem-sucedida. Em segundo lugar, ele enviou à raça humana o que eu chamo de bons sonhos. Estou me referindo àquelas histórias esquisitas espalhadas pelas religiões gentias sobre um Deus que morre e volta à vida, e por sua morte, de alguma forma, concedeu nova vida ao ser humano. Em terceiro lugar, ele selecionou um povo em particular e passou vários séculos incutindo na cabeça deles que tipo de Deus ele era, que não havia nenhum igual a ele e que ele exigia uma conduta correta. Os judeus são esse povo, e o Antigo Testamento nos oferece o relato de como ocorreu esse proceder de incutir. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir.
Eis que a descendência desse povo subitamente surge um homem que Deus anda por aí dizendo que é Deus. Ele alega ter poder para perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Afirma que está vindo julgar o mundo no fim dos tempos. Agora vamos deixar bem claro uma coisa. Entre os povos panteístas, como são os indianos, qualquer um poderia dizer que fazia parte de Deus ou que é um como Deus. Não há nada de muito estranho nisso. Mas esse homem, pelo fato de ser judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Deus, na linguagem deles, significava o ser que está fora do mundo, o Criador e aquele que é infinitamente diferente de tudo. E quando você entende isso, verá que as palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Há um elemento nessa reivindicação que tende a passar despercebido por nós, porque o ouvimos tantas vezes que já não damos conta mais de suas consequências. Eu me refiro à alegação de perdoar pecados, quaisquer pecados. Agora, a menos que seja o próprio Deus falando, tal pronunciamento é tão absurdo que se torna cômico. Todos entendemos que uma pessoa pode perdoar ofensas contra si mesmo. Você pisou no meu calo e eu o perdoo. Você roubou meu dinheiro e eu o perdoo. Mas o que diríamos de uma pessoa que, não tendo sido pisada ou roubada, anunciasse que perdoa essas ofensas cometidas contra outra pessoa? Insensatez estúpida seria a descrição mais gentil que poderíamos fazer de sua conduta. Entretanto, foi isso que Jesus fez. Ele disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados, sem nunca sequer consultar as pessoas às quais esses pecados lesaram. Ele se comportou sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse o Deus cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedente na história. Contudo, esse é o fato estranho e ao mesmo tempo significativo. Nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção, muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Cristo diz que ele é humilde e manso, e nós acreditamos nele e não percebemos que, se ele fosse meramente um homem, a humildade e a mansidão são as últimas características que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito a sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas, uma. Ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem essa pretensão. Concluímos aqui o capítulo 3.